Olá, pessoal, boa noite. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo, nosso intérprete de Libras, o Ismael. Nós estamos iniciando aqui mais uma aula de História pelo canal Educação. Então, nós desejamos que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje, dia 5 de agosto, é a primeira aula do nosso segundo semestre. Então, eu estou muito feliz, né, que a gente vai dar continuidade à nossa disciplina aqui de História, continuar, né, entendendo um pouco mais sobre a história do Brasil, sobre a nossa própria identidade, entendendo um pouco mais sobre a sociedade em que nós estamos inseridos, já que os conteúdos que a gente discute aqui na nossa aula de História são conteúdos que também estão fazendo parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Também é uma forma de vocês estarem se preparando para fazer uma prova do Enem, por exemplo. Mas, além disso, né, como eu falei, são conteúdos que estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Tá certo, gente? Então, você que está aqui na cidade de Eliseu Martins, apareça, professora presencial aqui no nosso bate-papo. É super importante que vocês estejam aqui participando da aula. Toda aula eu também sempre coloco alguns conteúdos, alguns exercícios sobre o conteúdo para que a gente consiga responder, para que vocês consigam tirar suas dúvidas. Você também que está aqui no nosso bate-papo, no nosso canal do YouTube, apareça aqui no nosso bate-papo. Eu estou vendo aqui o Antônio Rocha. Olá, Antônio, boa noite. Que bom que você está aqui com a gente. Então, olha só, gente, hoje o nosso conteúdo, dia 5 de agosto, a gente vai discutir sobre internet. Basicamente, vou resumir assim. E vai ser bem interessante, porque afinal de contas a internet ela está fazendo cada vez mais parte do nosso cotidiano. Quando a gente para pensar que no ano de 2020 nós fomos impactados por essa pandemia, em que infelizmente nós ainda estamos vivendo ela, e que uma das medidas de segurança para poder evitar o contágio com a Covid-19, com o vírus, né, da Covid, era justamente se isolar. Então, a gente teve que se adaptar a trabalhar, a estudar de casa. Tivemos também, né, que evitar o contato com os amigos, com os familiares. É claro que isso não foi fácil, foi muito difícil, mas a gente teve que fazer isso por uma questão de segurança, né? Lembrando também que nem todos os brasileiros e brasileiras tiveram esse privilégio de poder trabalhar de casa, né? Porque, afinal de contas, nem todo mundo tem acesso à internet, e a gente vai comentar um pouquinho também sobre isso na nossa aula de hoje. Mas aí eu quero muito que vocês se lembrem aqui, né, gente, dessa ideia que a gente está comentando, de como que a internet ela está fazendo parte do nosso cotidiano. A gente estuda, trabalha, se diverte, conversa com pessoas, namora através da internet. Então, é por isso mesmo, como é um conteúdo muito atual, é por isso que a gente vai estudar e tentar compreender sobre o impacto da informação nas nossas vidas em sociedade. Tá certo? Ok, Antônio, que está aqui no nosso bate-papo. Então, bora lá, gente. A gente hoje vai discutir sobre os impactos da comunicação e da internet na humanidade, né? Bom, gente, desde o início da humanidade, a comunicação... Olha aqui, né? E aí se liga nas informações, né? Porque desde o início da humanidade, a comunicação... Ok, desde o início da humanidade, a comunicação, ela é um elo, gente, essencial. A comunicação é um elo essencial para o estabelecimento de vínculos sociais e para a evolução. Isso aqui é um ponto bem interessante, porque quando a gente pensa lá no início da humanidade, na evolução da espécie humana, uma das características que marcou a nossa evolução foi justamente o contato social, foi a comunicação. Por quê? E isso
A gente estuda lá na pré-história, quando a gente está falando aqui e estudando história, tanto na primeira série do ensino médio, como aqui também na terceira, a gente aprende, né, na terceira do EJA, a gente aprende lá na pré-história o quê? Que nós somos, né, fazemos parte de uma espécie que evoluiu, de uma outra espécie que eram os primatas. A gente aprende que tem lá uma linhagem que é dos hominídeos habilis, em que o nome hominídeo habilis, ele tinha esse nome habilis, que vem de habilidade, pois ele tinha a habilidade da comunicação, de tentar ter um contato social com os outros. Porque o que acontecia? Essa galera brigava por um conflito, por um pedaço de comida, por um território para poder se proteger dentro de uma caverna, e essa galera brigava até a morte, até que um deles saísse morto. Então, o Homo habilis, ele conseguiu ter essa capacidade de perceber que aquilo ali não era vantajoso para garantir a sobrevivência. Que quando eles estavam juntos, de uma forma unida, eles tinham muito mais capacidade de conseguir comida e um lugar seguro para se proteger ou do frio ou de um animal de grande porte. Então, a comunicação, o contato social foi fundamental para que a espécie humana ela evoluísse e para que a gente pudesse estar aqui hoje. E a comunicação, ela é fundamental ainda nos dias atuais. A comunicação, ela é um traço da nossa cultura. Nós já aprendemos aqui que tudo que foi produzido pelo ser humano dentro do meio social é cultura. Então, seja os nossos artefatos, ainda como a pedra lascada, lá na pré-história, seja as nossas músicas, as nossas danças, a culinária, o nosso idioma e até mesmo as nossas gírias, por exemplo, tudo isso é um traço da nossa cultura, gente. A comunicação, ela é fundamental. O ser humano, ele é um ser social. A partir do momento que nós nascemos, nós estamos interagindo com outras pessoas ao nosso redor. Então, o bebê, ali, no momento que aquela mulher, ela pare, podemos dizer, aquela criança ela já é um ser social. Ela vai estar interagindo com as pessoas que estão ao seu redor, seja no seu primeiro grupo social, que é a família, seja depois na escola, na vizinhança, no trabalho. Então, nós estamos sempre mantendo vínculos sociais. Nós estamos sempre nos comunicando com o outro. Então, a comunicação foi justamente o que possibilitou o desenvolvimento humano de diferentes formas. A nossa comunicação, seja por gestos, por desenhos, por códigos, escritas ou através da fala. Inclusive, também a língua de sinais, né? Assim que a gente fala, a língua de sinais é mesmo uma pessoa que ela seja surda, ela vai se comunicar também. Ela não vai se comunicar talvez através da fala, mas ela também vai poder se comunicar através da sua própria língua, que são os sinais, né, gente? Então, o ser humano, ele tenta se comunicar a todo custo, né? Inclusive, ontem, eu vi uma matéria sobre uma cidade aqui no Piauí, agora eu não vou lembrar o nome, mas eu acho que vocês, o Ismael, a Ruth, já devem ter ouvido falar, que é uma cidade que tem aqui no Piauí, que é a galera inteira, por uma questão que muitos membros, né, de uma mesma família acabavam se relacionando e aí dando continuidade a essa geração. A gente sabe, né, por uma questão genética, quando membros de uma mesma família têm um filho, esse filho pode vir com alguma condição. E aí nessa cidade aqui no Piauí, muitas pessoas nasceram surdas. E muitas não tinham, né, contato, não tinham muito conhecimento sobre a língua de sinais, e aí foram criando o seu próprio sistema, a sua própria forma de se comunicar. Eu não sei se o nome é Sena que eles falam, é Sena, né?
que essa população dentro dessa cidade, a língua de sinais que eles usam, né, é chamado de cena. Então não é a mesma, né, que o Ismael está aí interpretando para o que eu estou falando, o Ismael está interpretando para as pessoas que são surdas. E isso, gente, é muito interessante, porque são pessoas que têm essa condição, que é a surdez, mas a galera precisa se comunicar. Então, criar um próprio idioma, né, é algo específico dessa cidade. Então, isso também é uma característica de como que a comunicação ela é fundamental para que as pessoas consigam viver dentro de um coletivo, viver dentro de uma comunidade. Então, a comunicação ela é uma base cultural de tudo, né? Inclusive, também tem uma pesquisa falando um pouco sobre a evolução da espécie humana, que fala como que a cultura, como que o idioma, ele é fundamental para a formação da nossa identidade. Se, por exemplo, eu nasci na América do Sul, no Brasil, na região Nordeste, no estado do Piauí, e tudo isso, o idioma que eu falo, marca a minha personalidade, marca a minha identidade. Talvez se eu tivesse nascido lá no Japão, no continente asiático, eu teria uma outra personalidade, claro, porque eu seria impactada pela cultura daquela civilização. Então percebam como que a comunicação, tanto por gestos, tanto por sinais, por desenhos, por códigos, por escrita e por fala, é fundamental para a espécie humana. Então, esse aqui é o primeiro ponto que a gente está falando, né? Sobre a importância da comunicação, como que ela foi fundamental para a evolução da espécie humana. Beleza? Todo mundo entendeu? Bom, então, como eu estava aqui explicando, né, na evolução histórica da humanidade, a forma de se comunicar, ela também evoluiu. Claro, gente, porque lá na pré-história, esses primeiros hominídeos, eles se comunicavam de uma determinada forma. Não é do mesmo jeito que a gente se comunica hoje, com o alfabeto, com todo um estudo da gramática, dos fonemas, das sílabas, da escrita. Mas era uma forma de se comunicar com o objetivo, né, de garantir a sua sobrevivência. Então, algo que antes era feito somente mediante uma presença física, né? Hoje a gente consegue se comunicar também à distância. A própria aula que nós estamos tendo agora, que é uma educação mediada por tecnologia, é uma comunicação, né? Uma prova de que a comunicação ela vem se transformando, justamente porque a tecnologia ela também vem impactando as nossas vidas. A gente tem a tecnologia em relação ela tem impactado o nosso convívio, as nossas relações familiares, amorosas, o nosso contato com os nossos amigos, a forma como a gente estuda, como a gente trabalha. A tecnologia ela impacta a cultura, a medicina, as questões jurídicas, né? Então, absolutamente, a tecnologia ela está cada vez mais presente nas nossas vidas. E é claro que a tecnologia ela também vai estar presente na educação. Imagina, né, gente? Faz um exercício aí de imaginar lá no ano de 2020, quando a gente entrou nessa pandemia, vocês já pararam para pensar se essa pandemia ela tivesse sido lá nos anos 2000, como é que seria? Porque nos anos 2000, quase ninguém tinha acesso a um computador, a um celular ou a uma internet, né? Eu lembro que nos anos 2000, no ano de 2000, eu era criança e aí uma vizinha lá na minha rua, no meu bairro, ela tinha 15 anos, né? Eu tinha uns 10 anos. E aí ela ganhou um computador de aniversário de 15 anos. E aí eu lembro que todo mundo na rua, né? A gente era amiga, a gente foi lá para casa dela para poder ver aquele computador, porque era algo inacreditável, era algo muito novo, né? Ninguém tinha contato com aquilo ali. E ninguém tinha internet. A internet no Brasil, ela foi se popularizar de fato, né? A gente
Pode colocar ali 2003, 2005, 2006, mas assim, gente, não tem nem 30 anos, né? Na verdade, a internet no Brasil, a gente pode dizer aí que ela tem uma média de 20 anos, né? Talvez até menos. E nem todo mundo tinha acesso, né? Lembra que durante um tempo eram super famosos as lan houses, né? Que a galera ia pra lan house. Eu morava, eu tinha uma lan house, gente, do lado da minha casa. E aí eu lembro que era R$ 1 pra gente passar 1 hora lá na internet, né? Depois aumentou. Eu lembro que meus amigos, o meu sobrinho também fazia muito isso, que era os corujão na lan house, que a galera ia pro corujão na lan house jogar, né? Sei lá, inúmeros jogos aí que existia e a galera passava a noite inteira na lan house jogando. Eu lembro que meu sobrinho fazia muito isso, porque ele não tinha internet em casa. Então, a internet, a forma como a gente se comunica através da tecnologia, ela foi se transformando, né? Então, eu fico pensando, quando a gente entrou nessa pandemia em 2020, pelo menos eu tive esse privilégio de poder trabalhar e de estudar na minha casa, eu fiquei pensando, gente, se essa pandemia tivesse sido no ano 2000, a gente ia parar tudo. Porque ninguém tinha computador, gente. Ninguém tinha celular, né? Eu lembro que meu primeiro celular eu fui ter, eu acho que foi em 2015, 2016, acho que uma coisa assim, gente. Não, 2015 não, né? Foi demais. Acho que meu primeiro celular eu tive em 2004, 2006. 2006, né? Então, e nem tinha internet no meu celular que eu tinha em 2006. Eu acho que eu só usava meu celular para jogar, porque ninguém me ligava. Nem colocava crédito, né? No máximo eu trocava umas mensagens de texto com as minhas amigas. Então, a tecnologia é algo incrível. A tecnologia, ela transforma as nossas vidas. Essa aula aqui, ela só está sendo possível, claro, porque tem um recurso humano, né? Tem eu, que sou um ser humano, uma professora, o Ismael, um professor, o diretor de TV, o Daniel. Mas, além do recurso humano, a gente precisa de um recurso tecnológico. Essa aula ela só é possível porque tem um microfone, porque tem uma televisão, porque tem uma câmera, porque tem uma internet, porque tem um satélite, porque aí do outro lado tu tem um equipamento que tu consiga assistir. Com certeza isso seria impensável nos anos 2000. Né? Até hoje, eu lembro que há um tempo atrás, quando eu explicava, trabalho no canal Educação, lá funciona de tal maneira, muitas pessoas estranhavam, né? E aí perguntavam, não, Kelly, e aí como é que é? Como assim? Tem uma câmera, tu dá aula para uma câmera, né? E aí eu sempre gosto de dizer, não dou aula para uma câmera, né, gente? Eu dou aula para vocês que estão aí do outro lado. A câmera, ela é só um instrumento que ela também nos aproxima. Então, isso é tecnologia. A tecnologia, ela não é estagnada, ela não é parada. A tecnologia, ela vai estar sempre se transformando. Lembra aí também, quando a gente fala em Revolução Industrial, que teve início lá na Inglaterra, 1750, na metade do século XVIII. Olha como a tecnologia, a Revolução Industrial era de uma forma lá na Inglaterra. Ela também foi se transformando. Também foi... por isso que a gente fala, né, que a Revolução Industrial já tem a primeira fase, a segunda, a terceira, a quarta. Porque ela não vai parar. Porque a gente está nesse sistema que o tempo inteiro a gente está descobrindo mais questões tecnológicas, né? Então, isso é muito importante, isso é incrível, isso mostra como que o ser humano tem se reinventado, como é importante a gente valorizar a ciência, até mesmo a vacinação, gente. É tecnologia. É ciência, né? Uma pessoa tá lá no laboratório estudando um negócio, um vírus que a gente vai
colocar no nosso corpo, que vai nos proteger. Sério, a ciência é algo incrível e a gente precisa valorizar isso, tá certo? Porque, é claro, né, um divisor de águas na nossa vida. Da mesma forma, eu, né, vou estar aqui sempre fazendo comparações. Quando a gente pensa na Idade Média, por exemplo, que durante a Idade Média teve um surto da peste bubônica. E a peste bubônica matou quase 200 milhões de pessoas na Ásia, juntando a Ásia e a Europa, né? Praticamente o Brasil, hoje a gente tem um pouco mais de 200 milhões de habitantes. Eu acho que é 212, 213, não, 212 milhões de habitantes. Praticamente foi o Brasil inteiro que morreu no século XIV durante a peste bubônica lá na Europa e na Ásia. E por que que tanta gente morreu? Porque não se tinha conhecimento científico que a gente tem hoje. Então a galera não tinha nenhuma noção de se proteger de uma bactéria, não tinha muita noção em relação a saneamento básico, né, de que lavar a mãozinha pode salvar a tua vida. Não tinha essa noção de álcool em gel, né? Não tinha técnicas para poder enterrar uma pessoa de uma forma correta, em que você não tivesse acesso àquele corpo que estava contaminado, não se tinha conhecimento científico de algum medicamento, antibiótico, que a gente pudesse se proteger. Então, isso, se a gente está aqui hoje também, em pleno século XXI, no ano de 2022, é devido à ciência, à tecnologia, né, o nosso acesso à informação. Então é muito importante que a gente valorize isso. Beleza? Então, voltando aqui, né, para a questão da comunicação, em uma linha cronológica, o que pode ter começado com cartas, né? Provavelmente vocês aí, minha nossa, o que que é uma carta, né? Pois é, gente, mas cartas existem, né? Pelo menos eu acho que hoje é bem mais difícil as pessoas terem esse escreverem uma carta, né? Enviar pelos correios. Eu lembro também que quando eu fazia um ensino fundamental, era um ensino fundamental, a minha professora de redação, ela passou uma atividade que era a gente escrever uma carta, colocar a carta no correio para um colega dentro da sala de aula, né? E aí eu lembro que eu e minha amiga, a gente escreveu uma carta uma para outra e a gente foi lá nos correios, deixou. E aí eu lembro que eu fiquei mais de um mês ansiosa na minha casa esperando a carta dela chegar, sendo que ela escreveu a carta do meu lado na sala de aula, né? Mas foi muito legal. Eu até hoje tenho essa cartinha lá em casa. E aí a carta chegou lá em casa. E aí foi muito interessante. Também foi a primeira e única vez que eu enviei uma carta. Foi a primeira e única vez que eu enviei uma carta. Deixa eu lembrar. Acho que sim. Então, hoje, né, é bem obsoleto, né? A gente, por quê? Porque tem um e-mail, que antes a gente se comunicava por e-mail, né? E aí, depois a gente vem as redes sociais, né? Veio o Orkut, que aí vocês nem estão ligados, provavelmente. Hoje a gente tem Instagram, hoje tem o WhatsApp, gente. As pessoas, elas nem escrevem mais, né? Simplesmente a pessoa te envia um áudio e acabou. Então, a comunicação, a gente saiu de uma carta, que geralmente, né, as pessoas moravam super distantes uma das outras, era a forma mais fácil que tinha de se comunicar com o outro, né? E aí, depois, essas cartas, elas poderiam ser enviadas por mensageiros, elas poderiam ser enviadas, né, através de uma galera que utilizava carroça, uma atração animal para levar essas cartas, ou poderia ser através de um transporte marítimo, poderia demorar dias, quem sabe até meses, né, para essa carta poder chegar ao seu destinatário de fato, né? Então, isso aí, depois a gente tiveram essas mensagens que passaram a serem um pouco transmitidas de uma forma mais rápida e depois a gente teve o quê? O outro marco tecnológico, que foi o rádio, né? As ondas de rádio, as ondas no telefone, a internet. E aí os aplicativos de comunicação, eles foram se aperfeiçoando cada vez mais.
Então, a gente teve aquela primeira forma de escrita, né? Por isso que existe essa divisão na história, pré-história e a história. Por que pré-história? Porque era o momento em que a escrita ela ainda não havia sido inventada, mas a gente viu que esses primeiros hominídeos, a partir do hominídeo, né, do Homo habilis, eles começam a se comunicar através ali da sua própria linguagem, dos seus gestos, dos seus sinais, mas conseguiu entender uns aos outros. E aí depois a escrita surge. A gente fala em uma das civilizações mais antigas da humanidade, a Mesopotâmia, que hoje é uma região, né, localizada ali no Iraque, lá no Oriente Médio. A Mesopotâmia, que significa uma terra entre dois rios, e que a primeira forma de escrita surgiu ali, a escrita cuneiforme. E essa escrita, basicamente, os mesopotâmicos, eles pegavam um pedaço enorme de argila, né? A argila é como se ela fosse um barro. Então, pegavam aquele barro, formavam como se fosse imagina aí, né? Um pedaço de um caderno do tamanho aí que tu tá utilizando agora. E aí o barro molhado, riscavam, né, com seus símbolos, colocava dentro de um forno, aquilo ali secava, depois a galera tirava e ia ler o que, né, o que estava escrito. Era para ajudar nas relações comerciais, em alguma comunicação de alguma forma. Então, isso aí foi aperfeiçoando, né, gente? Porque um bloco de argila, imagina, tu lê em um tijolo, né, com 5 quilos. Tu ir para a escola com teu caderno de barro de 5, 10 quilos para tu escrever. Então, isso é incrível, né? Mostra como que o ser humano tem essa capacidade, essa necessidade, de fato, de conseguir se comunicar. Então, se antes a nossa primeira forma de escrita ainda era a gente fazendo, né, quebrando lá a madeirinha, o barro para poder escrever. Depois vem a imprensa do Gutenberg no século XVI. A gente vai ter publicação em massa, né, muitos livros sendo impressos. Depois a gente vai ter o e-mail, né? Eu lembro... teve uma época que meu irmão morou fora do Brasil e a gente não se falava pelo telefone, porque era muito caro, né? E aí se falava pelo quê? Por e-mail, gente. Porque as pessoas se comunicavam por e-mail, né? Quase como se fosse uma carta. E aí... depois a gente vai o quê? Para a internet, né? Hoje a gente tem o Instagram, o Twitter, né? O Twitter justamente é uma rede social que ela é muito voltada para as palavras, né? Embora hoje a gente esteja vivendo um momento em que tudo é vídeo, de preferência vídeos muito curtos, né? E aí o Instagram, inclusive, está sendo aí criticado porque quer virar o TikTok, né? E é só vídeo para tudo quanto é lado. Mas o Twitter ainda é uma rede social bem interessante porque a galera ainda é muito voltada para a ideia de escrever lá, né? E aí hoje é bem interessante também, que é a ideia dos 140 caracteres, né? E aí a gente vê aqui o carinha aí na internet, ele diz, tá, 140 caracteres, o que mais há a dizer, né? Então... a gente teve uma necessidade muito grande ao longo da história de conseguir se comunicar, e eram as cartas, os e-mails, e agora a gente tem, né, a internet. Uma mensagem no Twitter é 140 caracteres, né? Então é uma frase muito curtinha. Tu quer twittar lá alguma coisa, tem que ser algo muito curto, porque... o espaço é muito pequeno, né? Por isso que no Twitter ficou muito conhecido uma prática que ou são as threads ou é o fio, né? Não é negócio de falar inglês, né? É o fio. E aí é o quê? Como o espaço é muito pequeno e a pessoa ela quer falar sobre um conteúdo muito extenso, e aí ela vai dividindo a fala dela em vários comentários, né? Um embaixo do outro, justamente porque a ideia é que é para a informação ela ser muito rápida. E hoje a gente não escreve mais, né, gente? Tem uma galera que só manda áudio o tempo inteiro, né? Então, eu converso com a pessoa, eu boto lá o escrito, a pessoa me envia o áudio. Eu fico assim, tá bom. A pessoa não sabe mais escrever, né? Eu tenho essa sensação hoje. Outro dia, minha mãe me enviou um áudio de 7 minutos.
E eu fiquei, gente, 7 minutos. No primeiro minuto, quando eu cheguei no sétimo, eu já nem lembrava o que ela tinha falado no primeiro. Então, é esse hábito, né? A gente se comunica o tempo inteiro, a gente perdeu também um pouco o hábito da escrita, porque é tudo muito rápido, né? O ser humano está tendo um novo momento da sociedade, então isso também é interessante para a gente poder refletir um pouco, tá certo? E aí a gente tem o quê? Uma evolução da comunicação à distância, né? Muitas vezes as pessoas falavam, olha, a educação que tem lá no canal Educação é uma educação à distância. E eu sempre também gosto de dizer, a gente fala é uma educação mediada pela tecnologia e, na verdade, é uma aula ao vivo, né? Só é à distância se tu não participar da aula, porque é uma aula ao vivo, que tu escrever agora aqui no nosso bate-papo, eu vou poder ler, a gente vai poder discutir. Então, essa distância, ela tem sido reduzida cada vez mais. Sobretudo porque devido às últimas tecnologias envolvendo a informação, né, gente? Que permitiu que a informação ela começasse a ser transmitida sem nenhum intermediário. Eu estou aqui, eu estou me comunicando agora, no ao vivo contigo, né? Se eu pego meu WhatsApp, eu envio uma mensagem para uma pessoa, eu estou enviando diretamente para ela. Ela vai receber em poucos segundos, né? Basta ela ter internet, né? Então, é claro que essa distância física, gente, ela diminuiu. A gente vive assim, né? Utilizando a internet o tempo inteiro. E aí, quando eu botei aqui essa imagem, uma coisa que me chamou a atenção, quando eu estava procurando imagens para aula, foi esse cabinho aqui azul. Todo mundo, né? E eu vou dizer... Porque, assim, hoje a gente tem internet... Mas é mais comum, né? A gente ter o Wi-Fi, né? E aí no Wi-Fi, tu tem o Wi-Fi em todo lugar. Tu vai no restaurante, tu vai numa clínica, tu vai na casa da tua amiga, tu tá lá na secretaria da tua escola, tem o Wi-Fi, justamente para poder facilitar essa comunicação. E aí eu lembro quando eu entrei na universidade, o Wi-Fi não era algo tão comum, né? E aí... Eu lembro que quando eu entrei na UFP, eu comprei um cabo desse aqui azul, porque a gente chegava nos laboratórios, tinha lá o computador, mas não tinha o cabo da internet, né? Tinha o cabo da internet, mas aí o laboratório, eu lembro que lá numa pós-graduação inauguraram um laboratório e a gente ia, e aí no início todos os computadores tinham cabo da internet, né? Depois os cabos iam sumindo. E eu pensei, gente, vou comprar um cabo, porque quando eu chegar na UFP que eu precisar usar, eu vou ter meu cabo para eu poder conectar no sistema da UFP no meu computador, né? Hoje, gente, isso nem existe mais, porque hoje o Wi-Fi, simplesmente tu entra no teu computador, no teu celular, tu precisa ter a senha só, né? E ainda tem uma galera que descobre senha, então, para tu ver como que vai modificando, né? Hoje, tipo, pelo menos na universidade, né, com uma arquitetura mais antiga, os cabos para poder utilizar a internet, eles eram todos assim na parede, né? Por isso que a gente pegava o cabo, dava para conectar, conectava no computador. Hoje não, né? Hoje é totalmente obsoleto. Isso aí, obsoleto. Obsoleto. A gente não tem mais, justamente porque a gente tem agora o quê? O Wi-Fi. Né? Mas eu tô falando isso aqui, mas eu vou fazer o recorte social, tá? Porque senão fica parecendo, a pessoa que está assistindo agora vai dizer, olha, a professora dizendo que todo mundo no Brasil tem internet, tem Wi-Fi. É claro que não, a gente vai fazer o recorte social aqui na nossa aula. Então, gente, isso aqui é para a gente poder, de fato, perceber como que a forma da gente se comunicar através da internet, ela vem mudando, né? Então, a gente tem aí o desenvolvimento de uma tecnologia, novas tecnologias da internet, que a internet, inclusive, ela é o quê?
ela é uma rede mundial de computadores que estão conectados, servindo inclusive de suporte para o desenvolvimento de outras tecnologias, né? Hoje, para a gente poder fazer uma pesquisa científica, a gente precisa também da internet. Dá para a gente estudar inúmeras coisas na internet, né, gente? Tirar inúmeras dúvidas, é claro. E a gente tem aqui essa grande quantidade de aplicativos, né? Então, tu tem aplicativo para ouvir música, aplicativo para postar tuas fotos, aplicativo para postar vídeo, tem aplicativo que é só de mensagem, tem aplicativo para tu poder flertar com uma pessoa, tem aplicativo de se comunicar, de mensagens como o WhatsApp, né? Aplicativos de e-mail, aplicativo para conversar por vídeo, aplicativo de tudo quanto é coisa que tu possa imaginar, gente. Tem aplicativo. Tem aplicativo para, tem um que eu nem, eu não lembro agora o nome dele. Mas tem aplicativo para tu descobrir nome de planta. Tem aplicativo para tu aprender a falar inglês ou qualquer outra língua que tu queira falar. É inúmeras. A gente aqui perdeu, né? Até não tem nem como a gente calcular, porque de fato a tecnologia ela está cada vez mais presente, né? Tem aplicativo para conseguir ter um mapa. Tu consegue entrar aí no Google agora e coloca lá Avenida Paulista em São Paulo. O Google vai te mostrar o que está acontecendo lá agora. Coloca lá o que Tóquio, no Japão. O Google vai te mostrar a avenida, porque tem câmera em tudo quanto é lugar, né? Inclusive tem vídeos no YouTube que a galera mostra as principais avenidas do mundo 24 horas por dia, né? Nova York tem muito isso. Tem um aplicativo que é a Twitch, que é só de vídeos, né? Que é só vídeo ao vivo, né, gente? Tem uma galera que sai aí ao vivo, caminhando pela rua, mostrando, assim, a vida, né? Então, é muito interessante a gente pensar que, de fato, a gente tem cada vez mais acesso essas informações, né? E aí eu sempre gosto de lembrar a vocês que quando a gente fala que internet, gente, não é só TikTok e Instagram, né? Agora eu tô sendo a tia chata, né? Mas, gente, internet tem tanta coisa, dá pra gente aprender tanta coisa, dá pra gente conhecer pessoas, dá pra gente conhecer outras culturas. Então é muito bom, né, que a gente saia um pouquinho daquela bolha do vídeo do TikTok, porque aquilo ali não é à toa, né, gente? Tem toda uma estratégia de conteúdo, toda uma estratégia econômica que faz o TikTok ele ser um dos aplicativos mais utilizados hoje do mundo. Inclusive, né, produção aí asiática, né? E que é o quê? É a ideia de um vídeo muito curtinho. Tem vídeos de 15, de 30, de 1 minuto, né, de 15, 30 segundos, 1 minuto, e ele não para, é um vídeo atrás do outro. E aí, quando tu se espanta, tu tá lá 1 hora olhando aquele vídeo, né? Aquele feed, como a gente fala, ele é feito para isso, o vídeo atrás do outro, né? Para que tu fique muito tempo lá. E cada vez que tu tá lá, aquilo ali tá gerando dinheiro pro dono daquele aplicativo. Então, é justamente isso que a gente fala. Quando a gente fala que em era da informação, é isso, né? Parece que a gente quer se comunicar, a gente quer saber o tempo inteiro o que está acontecendo no mundo. A gente acorda, e aí eu falo até por mim, né? Eu acordo e aí eu olho logo lá, beleza, o que foi que aconteceu no mundo hoje, né? Inclusive, hoje, quando eu acordei, né, eu vi lá que o Jô Soares havia morrido na madrugada. Então, as informações, elas são muito rápidas, né? Então, um cara, um jornalista, dramaturgo, ator, humorista, né, gente, que é um marco na cultura brasileira. O cara morreu de madrugada, poucos minutos depois a notícia já estava sendo compartilhada na internet. A gente entra lá no Twitter, tem todas as abas, né? A novela, a televisão, aí tem o teatro, tem o cinema, tem os streams, a música, a política, a Covid, todas as abas de informação possível. Tu clica lá e aí tu vê, né, todas as informações atualizadas.
em um único aplicativo. Então, a gente se comunica assim. Eu, por exemplo, eu entro lá e eu, beleza, né? Vou começar meu dia. Tem até o meme, né? Que a gente entra no Twitter para ver as informações. Eu me sinto lá no meu jardim, tomando meu café e lendo meu jornal, né? Só que não, né? Na internet ali, no celular na minha mão. Para a gente perceber de fato como que a informação, a gente tem acesso hoje à informação de uma forma bem diferente. Beleza, então tô vendo aqui que a primeira parte da nossa aula ela chegou ao fim. Então, eu espero que vocês estejam gostando, entendendo. Fiquem aí, porque daqui a 3 minutinhos a gente está de volta para dar continuidade ao nosso conteúdo.